Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aos estúdios do Gran Cursos Online. Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e é com muita satisfação que hoje, mais uma vez, a gente volta a trabalhar aqui, né, gente? O quadro Gran CSI. Semana passada, em razão do volume de eventos que tivemos, só um minuto, em razão do grande volume de eventos que tivemos, em razão das provas do final de semana passado, não tivemos espaço na agenda para gravar esse evento aqui, porque a correria tem sido grande para nós, mas estamos voltando aí, tá bom, gente? Vão falando aí a cidade, o estado de onde vocês estão acompanhando, vão me dizendo aí se vocês estão ouvindo bem, para a gente poder dar continuidade, tá bom? Gente, hoje a gente vai trabalhar o caso do Henri Borel, né? Um caso recente aí, ocorrido em março desse ano, dia 8 de março, né? Infelizmente o menino Henri Borel foi morto e a gente ao longo do ano aí teve vários desencadeamentos desse caso e a gente vai discutir aqui alguns aspectos dessa situação e vai trabalhar um pouco da parte de perícia, de criminalística e de medicina legal, tudo com enfoque para o seu concurso, tá? A gente vai ver aqui o que se aplica ao seu concurso, beleza? Um abraço aí pro pessoal que está acompanhando, ó, Sobradinho, DF, Vitória da Conquista, Bahia, Campina Grande, Teresina, João Pessoa, Campo Grande. Um abraço, Petrolina. Gente, vamos começar aí, tá? Tá aí a capa do nosso evento. Daqui a pouco eu coloco o material lá no Telegram para você, porque a gente terminou agora há pouco o material. Gente, seguinte, queria pedir desculpa para vocês caso eu me enrole aqui com o novo estúdio. A gente está se adaptando, o diretor está me acompanhando de longe. A gente mudou tudo aqui, mudou as máquinas, mudou os programas e eu estou me adaptando, beleza? Então vamos lá. Tá aí, gente, as nossas redes sociais para você acompanhar. Daqui a pouco eu coloco lá o material no Telegram para vocês, beleza? Gente, tá aí, né, os três principais personagens envolvidos nessa situação triste, gravíssima, lamentável, em que nós tivemos como vítima o menino Henri Borel, esse menininho lindo aí, né, gente? Tanta gente querendo uma criança, tantos pais querendo, né, um filho, fazendo tratamento, investindo muito para ter uma criança e infelizmente essa daí teve um desfecho muito triste e a gente vê a perversidade humana a que ponto pode chegar. E os três principais personagens são esses aí: o menino Henri Borel, esse doutor Jairinho aí, né, vereador da Câmara Municipal de São Paulo, médico, e a Monique Medeiros, professora, mãe do Henri, tá? Tinha acabado o relacionamento dela, o casamento dela, em agosto do ano passado, em agosto de 2020, e poucos meses depois, ela, na realidade, se eu não me engano, ela acabou o casamento no começo do ano, poucos meses depois, já estava namorando aí com o doutor Jairinho e levou a criança do relacionamento anterior e o desfecho que vocês sabem é o que a gente conhece aí pelos meios de comunicação que a gente vai trabalhar aqui, tá? Quem era o menino Henri Borel, gente? O que aconteceu com ele? No dia 8 de março desse ano, né, de 2021, nós tivemos a notícia aí pela manhã do dia 9, né, de que o menino teria morrido depois de sofrer uma queda de uma cama do quarto de casal do apartamento que o casal vivia. A Monique, recém-separada do engenheiro Leniel Borel, o pai do Henri, e aí ela foi para esse relacionamento com o doutor Jairinho levando o Henri. E a notícia que a gente teve de imediato foi que a criança teria morrido da queda de uma cama. E aí? Pelo que a gente estuda aqui de criminalística, de medicina legal, pelo que você ouviu aí dos meios de comunicação, pelo que você conhece do ser humano, seria compatível
diante das provas médico-legais que a gente teve, que a gente vai rever daqui a pouco, diante das provas médico-legais, seria compatível as lesões que foram constatadas no corpo do menino Henri? Seriam essas lesões compatíveis com a queda de cama? Aí, só para você fazer a análise do ponto de vista mais técnico, não sei se você estudou comigo lá, mortes por precipitação, lesões típicas de acidentes de trânsito. Quem estudou medicina legal, criminalística comigo, a gente trabalha esses aspectos. Vai buscando na memória aí e faça a análise, tá? E mais na frente a gente vai discutir aí os aspectos médico-legais dessa situação. Tá aí, ó, dia 8 de janeiro, Rio de Janeiro, enteado do Dr. Jairinho morre depois de cair da cama. A criança deu entrada em um hospital já desacordada, tendo sido socorrida pela mãe e pelo vereador. Essa foi a primeira notícia. Eu estava, gente, acordando, preparando o café da manhã, ouvi essa notícia na TV aqui da minha cozinha e a primeira vez que eu vi essa notícia já veio na minha cabeça. É um novo caso Isabela Nardoni, é um novo caso Bernardo Boldrini. Aliás, você conhece esses casos? O que você acha? É interessante a gente trabalhar aqui no nosso quadro? Galera, não esqueça de deixar o like aí, deixar o seu comentário, tá? Vai lá, menos da metade dos presentes marcaram o like. Marca o like lá, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder os nossos próximos eventos e as nossas próximas aulas. O que você acha? É interessante a gente trabalhar aqui também o caso do menino Bernardo Boldrini e da Isabela Nardoni? A Isabela Nardoni, aquele caso de 2008, muito famoso, né? Todos vocês devem conhecer. O caso do Bernardo Boldrini, nem tanto. É o menininho lá do Rio Grande do Sul, também tem um médico envolvido, mas nessa situação o médico é o pai, né? O menino Bernardo Boldrini era filho do médico Leandro Boldrini e ele vivia com a madrasta. E o menino foi morto pelo pai e pela madrasta e com a ajuda de uma amiga da família, também profissional de saúde, biomédica. E nós vamos analisar esse caso aqui futuramente. Se vocês julgarem relevante, coloca aí nos comentários pra gente saber, tá? Vamos voltar pro caso do menino Henri Borel. Vamos ver aí um pouco da personalidade dos personagens, né? Essa daí é a mãe do Henri Borel, Monique Medeiros. Você está vendo ela aí participando de uma solenidade, de uma cerimônia na escola municipal, onde antes ela era professora lá no Rio de Janeiro, tá? E aqui é uma das primeiras notícias, quando ela foi presa, né? Um mês depois, dia 8 de abril, o Henri Borel morreu 8 de março, ela e o Dr. Jairinho foram presos um mês depois, com o desenrolar das investigações. Gente, Monique Medeiros, professora de ensino fundamental de uma escola municipal do Rio de Janeiro. Depois de conhecer Dr. Jairinho, pediu afastamento da escola onde ela dava aula e foi nomeada assessora no Tribunal de Contas no Rio de Janeiro. Passou de uma remuneração de R$ 4.000 para uma remuneração de R$ 12.000. Pelo que você viu aí da personalidade dessa mulher nos meios de comunicação, o que você pôde perceber? Analisa aí, coloca nos comentários aí do nosso canal, na descrição, para a gente ver aí o que você tem de noção desse caso. Você acha que isso teve alguma influência? O interesse dela por um indivíduo de poder social, de poder econômico, de status, de influência política? Por que será que ela, primeiro, ela sabia ou ela não sabia das agressões? Se ela sabia, por que será que ela permitia essa situação com o filho dela? Será que houve algum interesse nessa situação? O que você acha? Tá aí a Monique Medeiros, alguns meses depois, né?
de se juntar com o doutor Jairinho, tendo levado o filho para o novo relacionamento. Ela era assessora em um tribunal de contas lá do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar aí, tá? Vamos continuar. Esse daí é o pai do Henri Borel, que separou-se da Monique, é o engenheiro Leniel Borel, tá? Um engenheiro de embarcações, trabalha nessa indústria aí de petróleos no Rio de Janeiro, nessa indústria Ocean, tá? Mas ele não tem grande influência na ocorrência desse caso. Na minha opinião, ele só foi um pouco ingênuo porque ele tinha de ligar o radar, estava separando da mulher, a mulher estava ficando com a criança, levando a criança para um novo relacionamento. E a criança dava sinais, sempre deu sinais. Papai, o tio é mau, o tio me abraça forte, machuca, dói. Papai, eu não quero voltar para casa da mamãe. O tio brinca e me machuca. A criança deu sinais. Eu acho que faltou um pouco de malícia dele. Eu acho que faltou. Ele foi um pouco ingênuo, tá? Mas ele não tem culpa nesse episódio, gente. Ele também foi vítima, perdeu o filho, né? Foi vítima tanto quanto a criança, está sofrendo as consequências aí da situação, tá? Então vamos continuar aí. E quem é o... Isso, Lívia, você tem razão. O relacionamento para ela, né, parecia muito vantajoso. Mulher altamente narcisista, o desenrolar dos fatos mostram que o filho para ela não era uma prioridade. Ela sabia de tudo o que acontecia, nada era segredo e provavelmente para gozar dos benefícios do novo relacionamento, passou a morar em um bairro de luxo, passou a ser a esposa do doutor Jairinho, médico, vereador, passou a morar em um apartamento em um bairro de classe média alta. Talvez por isso, né, deixou-se influenciar e foi permissiva demais com as agressões com o filho por parte do novo companheiro. Vocês percebem, vocês estão antenadas, né, meninas? A Kelly falou sim, ela sabia sim, medo de perder as mordomias. E a Gabriele, a Monique era uma mãe claramente narcisista. Gente, não sou só eu que estou falando isso e nem vocês. Já tem psicólogos especialistas, psiquiatras, psicanalistas que analisaram o comportamento deles, né? Claro, perante aí diante de tudo que aparecia nos meios de comunicação. E a opinião desses especialistas é praticamente unânime, tá? A Monique muito narcisista, egoísta, egocêntrica, e o doutor Jairinho, né, um indivíduo com traços de psicopatia, um indivíduo que não demonstra apreço pela vida, não tem empatia, não se coloca no lugar dos outros. Ele já tinha um histórico de violência, de agressão com outras crianças de outros relacionamentos. Ele tinha o hábito de procurar namoradas que já tinham filhos pequenos. Muito provavelmente porque ele tinha o prazer de maltratar, de subjugar essas crianças, tá? Mas vamos voltar aqui para a personalidade do indivíduo. Isso mesmo, Lívia, o relacionamento para ela trazia muitas vantagens, né? Tá aí o doutor Jairinho, né, 43 anos, médico, nunca exerceu a profissão. O pai, Coronel Jairo, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, também um indivíduo de história de vida controversa, comprovadamente envolvido com o crime no Rio de Janeiro. Infelizmente foi preso e já está solto, já exerce um mandato também no Poder Legislativo no Rio de Janeiro, voltou. É uma família tradicionalmente envolvida com a política. O pai dele, Coronel Jairo, já é político há mais de 30 anos e o Jairinho há mais de 20 anos.
O pai formou médico, né? O filho, porque é uma profissão que dá status, dá poder de influência, mas o filho sempre exerceu a vida política desde os 27 anos, nunca exerceu a medicina. É vereador com mandato cassado, né, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tá? Tem um histórico de envolvimento com mulheres que já tinham filhos pequenos, inclusive as mulheres hoje denunciam que ele agredia os filhos dela, mas que no passado elas não tinham coragem de denunciar. Por quê? Porque se tratava de uma pessoa influente e poderosa, né? Características do indivíduo: influente, poderoso, inteligente, excessivamente vaidoso, tanto é que no dia que ele entra no apartamento, no dia que ele entra lá, véspera do menino Henri morrer, né? No espelho do elevador, o menino morrendo de medo dele, o menino se retraindo no colo da mãe de costas para ele, e ele lá se olhando no espelho, arrumando o cabelo e acariciando a criança, né? Tudo falsidade, porque a gente viu o que aconteceu nas horas no dia seguinte, né, gente? Família de grande poder político e econômico no Rio de Janeiro, um indivíduo dissimulado, né, claramente covarde e violento com crianças. Não aconteceu isso só com o menino Henri Borel, ele já tinha esse histórico de violência. Só que o indivíduo que adota esse tipo de comportamento tem traço de psicopatia, isso não sou eu quem está falando, são os especialistas, veja aí nos meios de comunicação, que já tem a análise comportamental dele por psiquiatras, por psicólogos. É claro, gente, que para fechar o diagnóstico, o indivíduo tem de ser consultado, examinado várias vezes, mas os especialistas, quando analisam o comportamento dele pelos meios de comunicação, todo o histórico de informação sobre ele, afirmam que ele tem sim traços de comportamento psicopático, tá? Vamos continuar. E tá aí, gente, olha aí o especialista falando aí, ó. Especialista em comportamento humano falando, né, do comportamento do Dr. Jairinho, indivíduo com traços de psicopatia. E olha aí um pouco do histórico da família do Jairinho, tá? O pai dele, Coronel Jairo, ficou preso um tempo, indivíduo envolvido com milícias no Rio de Janeiro. Controla 60% das áreas controladas por milícias no Rio de Janeiro. A primeira milícia que ele controlava era a Liga da Justiça, ele é um dos chefes lá da milícia. Hoje ele controla, hoje ela mudou de nome, tem um outro nome, tá? Também com histórico ruim. Tá aí, ó. Pai de Dr. Jairinho é o ex-deputado e coronel da PM que estava preso até 2019. Preso até 2019, poder e influência histórico é o histórico da família do Dr. Jairinho, o que justifica a preocupação das investigações com a morte do Henri Borel. Porque, gente, esse tipo de gente tem muita influência, né? Inclusive, quando o Henri foi socorrido, quando foi dado como morto lá no hospital, o doutor Jairinho e o pai dele tentaram exercer influência junto ao IML lá do Rio de Janeiro para que o corpo não fosse para o IML, tá? Para que o corpo fosse examinado mesmo no hospital e não fosse para o IML. Uma tentativa, né, de fraudar os procedimentos do Código de Processo Penal, porque era uma morte até então tratada como morte suspeita. Uma criança saudável morrer repentinamente, assim como se fosse de uma queda de uma cama. Tá aí, ó, tanatologia forense. Inicialmente foi tratada como morte suspeita, tem que ir para onde? Tem que ir para o IML. Depois, né, com a necrópsia, constatou-se que era uma morte violenta, porque a criança apresentava múltiplas lesões contusas por várias partes do corpo, na cabeça, no tórax, no abdômen, escoriações de idades diferentes
equimoses de idades diferentes, rompimentos de vísceras, vários tipos de lesões, tá? Que não são compatíveis com a queda de uma cama, conforme a gente vai ver daqui a pouco, tá? Tá aí, ó, família de Jairinho é influente no Rio e é acusada de envolvimento com milícia. O médico chegou à Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2004 sob influência do pai, Coronel Jairo. Então já é uma família, gente, com histórico de envolvimento em violência. Tá aí, dia 7 de março, dia 7 ou 8 de março, o dia que o menino, ele morreu dia 8 de março. Agora eu não me lembro se ele voltou para a casa da mãe 7 ou 8 de março. Ele tinha estado com o pai. E aí ele voltou para a casa da mãe. Esse daí é o momento em que eles sobem o elevador. Olha o comportamento do menino Henri já dando sinais. Ela também percebendo, né? Ela com semblante fechado, apreensivo. E ele acariciando a criança percebendo, com medo, retraída, sabendo que já vinha sendo vítima de violência e que nas próximas horas poderia sofrer mais violência, com medo. E a mãe amenizando a situação, tá? Essa daí são as imagens, as últimas imagens do menino vivo subindo o elevador para ir para o apartamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que vocês estão discutindo no chat? A Lívia falou, sendo mulher até dói pensar que é a mulher que se submete a esse tipo de relacionamento. Infelizmente, tá, Lívia? Muita mulher se submete. É muito triste. A Antônia falou, acredito que o prazer dele era o sofrimento da criança e deu errado, passou do limite na maldade, que resultou em morte da criança. É um monstro, isso mesmo. Ele não queria matar, tá, gente? Ele queria maltratar. Nitidamente ele sentia prazer maltratando a criança. Só que esse dia ele excedeu, né? Isso. Isso, a Vanessa, um abraço para a Vanessa Martins, aluna nossa, engenheira aí que está estudando para o concurso da Polícia Civil da Paraíba, né, Vanessa? Engenheira, a gente se falou aí pelo Instagram hoje. Isso, ela sabia de tudo, de todas as agressões, mas era mais conveniente continuar com a mordomia e a vida de alto padrão. Isso mesmo, foi o que ela optou, né? Tá aí, ó, a criança de costas para o padrasto, a análise da imagem, né, gente? A criança encolhida, retraída nos braços da mãe, rejeitando o padrasto, de costas para o padrasto, tentando evitar, se escondendo, né? Não queria voltar para casa, toda vez que voltava do pai, não queria voltar para casa, reclamava dos abraços do tio, né, do padrasto, e chegava a chorar e a vomitar de nervosismo quando tinha que voltar. E tá aí, a criança dormiu no apartamento com eles e não acordou viva. Esse daí é o momento. Tá aí, ó. Essa notícia é do dia 12 de abril. Esse daí é o momento em que eles descem com a criança já desacordada para levá-la para o hospital. A criança já estava morta. Eles descendo o mesmo elevador, as imagens da mesma câmera. Gente, para quem assistiu aqui a análise do caso Matsunaga no episódio passado, você viu tanto que as imagens de câmeras de elevador de condomínio são importantes para a perícia e para a investigação. Quando esses vídeos são encaminhados para a perícia, a gente analisa frame por frame, quadro por quadro da imagem e vai descrevendo. Isso daí diz muita coisa, né, gente? Tá aí, ó. A mãe contou ao pediatra que o filho tremia e vomitava ao ver Jairinho. E aí, gente, ela sabia ou não sabia? Sabia de tudo, né? Só que preferiu continuar se comportando de forma omissa para obter os benefícios. Dr. Jairinho tentou impedir que o corpo de Henri fosse para o IML, segundo o executivo do hospital.
O Henry ele foi para um hospital da Rede D'Or no Rio de Janeiro, vocês devem conhecer. É uma grande rede que tem adquirido grandes hospitais no Brasil inteiro, prestam um serviço de excelente qualidade, é uma empresa muito séria, é um hospital de alto padrão. Aqui em Brasília a gente tem também. Jamais, né, gente, um diretor de um hospital, por quê? Qual qual a função do responsável pelo plantão ali? Notificação compulsória, violência contra a criança, contra o idoso, contra o deficiente, contra a mulher. Deu entrada no hospital, a autoridade policial tem de ficar sabendo para tomar as providências. Pode ser uma morte natural, mas pode não ser, tá? E aí o hospital tomou a providência corretíssima, comunicou o delegado que requisitou a remoção do corpo para o IML e o exame de necrópsia, certo? Artigo 162 do Código de Processo Penal e a literatura de medicina legal também, tá? A necrópsia para elucidar a causa da morte, identificar a vítima e coletar amostras para exames complementares. Tá aí, ó. A polícia investiga a morte do enteado do vereador, né? Do enteado de 4 anos. Isso daí, gente, 10 dias depois, ó, notícia do dia 18. Ele já era suspeito. Pra gente que trabalha com investigação, as pessoas que a gente já começa a investigar são as pessoas mais próximas. Uma morte muito estranha de uma criança muito saudável, jovem, morrer da queda de uma cama. A criança às vezes fratura um osso, um membro, bate a cabeça, vai para o hospital com um galo na cabeça, né? Mas chegar lá com equimoses de várias idades, escoriações de várias idades, lesões diferentes em várias regiões do corpo não é normal. E foi o que aconteceu. E tá aí o local, gente. O local onde o menino supostamente teria caído, a queda dessa caminha aqui, né? Quem é pai, quem é mãe sabe. Por mais que a gente tome cuidado, os pequenos caem, né? A minha pequenininha chegou a cair. Graças a Deus eles têm os ossos muito flexíveis. Geralmente não passa de choro e de susto. Dificilmente é uma queda grave, até porque o crânio das crianças é um crânio que tem bastante flexibilidade, bastante elasticidade, aquilo que a nossa mãe chama de muleira, né? São as fontanelas, as peças ósseas do crânio. Elas não são completas, elas têm aberturas, elas têm junções para permitir o crescimento do cérebro e do encéfalo e a caixa craniana se expandir também. Quando a criança já está adolescente, adulta, aí aquilo fecha. Para quê? Para proteger o cérebro, porque o processo de formação já está mais adiantado. Então não é nada compatível. Vamos discutir aqui os aspectos criminalísticos do local. A Jane está perguntando o que a perícia descobriu sobre a causa da morte. Nós vamos chegar só isso, tá? Gente, o áudio a gente abaixou um pouco aqui o áudio porque... Diretor, dá para aumentar o áudio aí um pouco? Porque o computador aqui ele tem um cooler grande. O computador de streaming ele tem um cooler grande. E aí o microfone é muito sensível. E o chiado do cooler pode ser detectado pelo microfone, tá? Diretor, ajusta aí para nós o áudio, por gentileza, para ver se melhora. Deixa eu chamar o nosso diretor aqui, gente. E aí, gente, enquanto o diretor vai mexendo no áudio aí, é porque esse programa é novo, para mim ele é complexo, a gente vai trabalhando aí, tá?
Tá aí, a cama de onde o menino teria caído. O que foi constatado? O que foi constatado? Eles arrumaram, né? No dia seguinte, achou estranho, chegou lá, estava o local mais limpo do mundo. Após a morte da criança, a Monique, logo no dia seguinte, quando a diarista, a empregada, chegou, ela já mandou dar a geral no quarto. Então, o que a perícia constatou lá? Vamos para a tela. O local totalmente, né, descaracterizado. O exame de vistoria que o delegado pediu é para caracterizar o local, né, para ver se é compatível o relato da mãe e do padrasto da queda da cama com as lesões encontradas. Buscar pelos vestígios, né? O local estava limpo e organizado e no dia seguinte a empregada já tinha mexido em tudo. Não tinha praticamente nada de vestígio. Mas qual a importância disso daí, gente? O delegado pode fazer os quesitos, ele pede o exame de local e elabora os quesitos. Exemplo de quesito. A cama existente no quarto é compatível, a queda da cama existente no quarto guarda compatibilidade com as lesões encontradas na vítima de acordo com o laudo cadavérico? É claro que a resposta do perito vai ser dizer que não, né? Porque as lesões eram graves. São lesões tipicamente encontradas, por exemplo, em quedas, mortes por precipitação, em acidentes de trânsito com uma velocidade razoável, tá? Escassez, né? O delegado solicita os quesitos e faz o confronto das informações encontradas no local com o que havia no laudo. E as respostas dos quesitos vão ser comparando as lesões com o ambiente, tá? Então, constatou-se que não eram compatíveis. Olha aí o local mais limpo e organizado do mundo. Tá aí a notícia, a diarista organizou tudo. Gente, o áudio melhorou aí para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui. O áudio melhorou, tá tudo certo aí? Isso, local inidôneo, né? Local violado antes. Isolamento e preservação de local de crime. Criminalística aqui, ó. É o exame de caracterização do local do crime. E os peritos vão relatar o que no laudo? O estado de isolamento e de preservação. Tá? Gente, o diretor mexeu aí no volume, tá? Veja o seu volume agora. Vamos ver se vai melhorar. Beleza? Tá aí as notícias aí, ó, sobre o exame de local. A polícia analisa manchas de papel de parede no quarto do Henri. A perícia encontrou lá algumas manchas de material hematóide. Material hematóide é material semelhante a sangue. Esse material foi coletado para verificar se tratava de sangue humano. E a polícia também, durante essa vistoria, durante essa perícia, encontrou câmera. Quando a babá relatava que a criança estava sendo agredida, a Monique falou, gente, a Monique falou para a babá, eu vou comprar uma câmera, vou instalar e vou filmar tudo. Para quê, né? Porque ela sabia, na realidade ela só fez isso para dar uma satisfação para a babá, para dar a impressão de que não estava sendo omissa, porque a babá já tinha informado tudo. Tá aí no dia do depoimento deles, a primeira vez que eles foram intimados, ainda não estavam presos. Olha aí a pinta desse casal. Gente, depois de perder uma criança, depois de perder um filho e um enteado, olha a pinta desse casal indo prestar depoimento. Monique muito arrumada, com cabelo escovado, sobrancelha feita, uma roupa de altíssimo padrão, de luxo, né? E lá na delegacia, olha a folga, com os pés na cadeira da delegacia, sorrindo, sorrisinho cínico de canto de boca, né? Um sorrisinho de deboche, fazendo selfie. Nem parece que tinha perdido o filho, que estava na delegacia prestando depoimento sobre a morte do filho. E aí ela já era suspeita, né, gente? Para a polícia, ela já era suspeita. Gente, o diretor já ajustou o som aí.
E é isso mesmo, tá? Não tem mais o que fazer não. Aqui já tá tudo no máximo. Vê se você consegue aumentar um pouco aí no seu equipamento também. Ou então coloca um fone de ouvido. Tá aí, ó. Laudo diz que o menino Henri morreu ao menos 1 hora antes de ser tirado do apartamento. Imagem mostra a mãe carregando o corpo. Tá lá aquela imagem que a gente viu, né, gente? Dela carregando o corpo. Eles ainda tem uma outra imagem que eles ainda tentam fazer uma respiração boca a boca sem utilidade nenhuma, porque a criança já estava morta. A tanatologia forense permitiu estimar esse tempo de morte. Tá aí, ó. Peritos apontam que Henri sofreu pelo menos 23 lesões produzidas entre 23h30 e 3h30 daquela noite. Tá aí a quantidade de lesões que a criança sofreu. Ó, escoriações, tá? Escoriações do lado esquerdo da região nasal, tá? Erosões na mucosa dos lábios com infiltração hemorrágica ao redor, escoriações nas regiões mentonianas, região mentoniana é o queixo, ferida punctória com infiltração hemorrágica ao redor de 7 milímetros. Isso daqui provavelmente foi no hospital. Equimose arroxeada de 40 por 35 milímetros com bordas irregulares. Equimose arroxeada. Então já tinha aí 2, 3 dias, né? Equimose arredondada violácea. Já tinha um tempinho também. Equimose arroxeada, equimose avermelhada. Essa era recente, ó. A mais recente, né? Equimose violácea, um pouco mais antiga. Violácea, violácea. Arroxeada, violácea. 10 lesões violáceas. Aqui não falou onde é. Então, muita equimose. Vamos ver aqui se tem. Tá aqui, ó. As lesões na cabeça. Lesões hemorrágicas na cabeça, na região frontal, lateral posterior, escoriação no nariz, contusões nos rins e nos pulmões, hematomas no punho e no abdômen, hemorragia interna e rompimento de fígado. Gente, estamos vendo aí claramente a síndrome da criança espancada. É um dos tópicos dos editais de medicina legal. Nós já resolvemos várias questões sobre isso nos nossos eventos aqui. Síndrome da criança espancada. O que é típico de criança que sofre espancamento, sofre tortura? Múltiplas lesões em regiões diversas do corpo, lesões com idades diferentes, lesões sem explicação técnica convincente e lesões de gravidade diferente, tá? É o que tinha no corpo do Henri Borel. Às vezes a criança que sofre tortura, por exemplo, queimadura de cigarro, ela apresenta queimaduras de cigarro nas costas e nas nádegas. Queimadura de cigarro mais antiga e mais recente, algumas ainda sem crosta, outras já com crostas, outras já antigas, mais cicatrizadas, certo? Então tá aí um quadro típico de síndrome da criança espancada. Isso mesmo, Gal. A Monique teve um comportamento mais absurdo que o do Jairinho, né, gente? Estou gostando dos comentários de vocês, tá? Isso, Robson, a certeza da impunidade por achar que era influente, poderoso, né? É complicado, viu? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Gal falou, vendo essa selfie mostra que a mãe teve um comportamento mais inaceitável que o do Jairinho. Gente, ela por ser mãe, né? Cadê o instinto de defesa, aquele sentimento de proteção? Ah, tá, a Antônia tá falando, né, que tem uma reportagem que provavelmente ele colocava alguma coisa na boca da criança para a criança não gritar. Gente, há indícios de que ele dopava as mães e ele dopava as crianças também.
algumas vezes as crianças eram torturadas desacordadas, certo? Infelizmente, tá? Deixa eu voltar aqui. Então tá aí. Olha aí, ó. E aqui a perícia de reprodução simulada, a reconstituição, o brilhante trabalho da perícia do Rio de Janeiro. Gente, para que serve a reconstituição? Nós já falamos do exame de local, perícia criminalística, nós já falamos do exame cadavérico, perícia médico-legal, e aqui a gente vai falar da reconstituição, né, da reprodução simulada, artigo 7º do Código de Processo Penal. Toda vez que a autoridade julgar conveniente confrontar versões para ver qual versão que é tecnicamente mais viável do ponto de vista criminalístico, físico, vocês viram lá no caso. Aliás, quem não assistiu aqui no canal, tem o vídeo, né, o nosso Gran CSI do caso Matsunaga, do caso Yoki. A gente viu lá que com a reconstituição mostrou-se totalmente incompatível o relato da Elise Matsunaga, né, porque o Marcos Matsunaga, um homem de 1,80 m, sofreu um tiro na cabeça de cima para baixo. A Elise Matsunaga, de 1,55 m, relata que deu esse tiro quando o Marcos Matsunaga avançou para agredi-la. Só que, tecnicamente, fisicamente, a gente viu que a versão dela não é compatível com os vestígios médico-legais encontrados no cadáver. A trajetória do tiro não é compatível, ou seja, a reconstituição evidenciou que ela estava mentindo. E aqui a reconstituição do caso do menino Henri, né, mostra que as lesões encontradas no corpo dele não eram compatíveis com o relato dela de queda. Tá aí o boneco usado na reprodução simulada, popularmente conhecida como reconstituição. É um boneco que pode ser preenchido com água, ele tem a estatura aproximada da criança. Tá aí os investigadores e os peritos trabalhando. Gente, os atores da reprodução simulada. Primeira pergunta, responde aí para mim no chat. Os envolvidos, os acusados, os suspeitos são obrigados a participar da reprodução simulada, da reconstituição? Sim ou não e por quê? Eles não participaram. Foi tudo encenado por policiais, conforme as versões narradas nos autos do inquérito pelo doutor Jairinho e pela Monique. Por que eles não são obrigados a participar? Quem respondeu aí no chat. Por que eles não são obrigados a participar? Isso mesmo, direito constitucional, né, gente? Princípios de direito constitucional e direito processual penal. Ninguém é obrigado a contribuir para a produção de provas contra si mesmo. E a autoridade policial providencia atores para encenar o papel dos envolvidos. Está aí. Só um minuto, gente, que eu estou me enrolando aqui com os comandos
as conversas evidenciam as conversas da babá com a mãe, de que a mãe sabia de tudo. Elas já vinham conversando há vários dias sobre isso. A babá relatava. Aqui não foi mexido no áudio, tá, gente? A babá relatava que a criança vinha sofrendo agressão e a mãe às vezes acreditava, às vezes duvidava. Estão aí as conversas dos celulares apreendidos. Tá aí, ó. Aqui, ó, uma das conversas, ó. A Monique falando, vai me avisando se ele falar alguma coisa, falando pra Tainá, a babá. Aí a babá falando, eu tenho medo porque eu cuido dele com muito amor e tenho medo até dele cair comigo. Aí não sei se o Jairinho, o que o Jairinho faz quando chega, porque o menino aparece machucado. Ela relatando, ela informando a babá. Tá aqui um dia, né, que ela tirou o menino do Jairinho. A Monique perguntando, deu ruim? Eu sabia, pergunta tudo, pergunta o que o tio falou. A Monique mandando a babá perguntar pro Henri o que o tio falou. O tio Jairinho, né? Então, ele não quer ficar na sala sozinho, só quer ficar na cozinha. Jairinho falou pra Tainá deixar a mãe dele fazer as coisas. Tá aqui o menino, depois de sofrer agressões, machucado, andando na casa só de cuequinha, com o joelho machucado e mancando. Gente, mais um aspecto importante. Eles tentaram fraudar tudo, eles deletaram as mensagens, a polícia conseguiu uma ordem judicial para apreender os celulares. Quando os celulares foram apreendidos, eles tentaram alegar a ilegalidade da prova, alegando que a cadeia de custódia não tinha sido cumprida, o juiz não acatou a alegação deles. E a perícia, né, por meio dos procedimentos, conseguiu recuperar todas as mensagens que eles haviam deletado. A polícia, para isso, a seção de informática, forense, áudio e vídeo, usa um programa que vem de Israel, é um programa já usado há muitos anos aqui no Brasil, pelos institutos de criminalística, que permite recuperar todas as mensagens deletadas, informações, arquivos deletados, tá? Tá aí, ó, a polícia revela a conversa entre a mãe da babá e Henri. Estou apavorada. O tanto de conversa deles aí, ó. Prints apontam que a babá relatou que o menino sofria violência. Delegado diz que Monique Medeiros protegeu o doutor Jairinho. Isso daí é nítido, né, gente? Tá aí, ó. A doméstica e a babá de Henri Borel mentiram nos depoimentos. Elas entraram em contradição várias vezes nos depoimentos. Uma delas sabia das agressões e a outra estava em casa nos episódios de violência, de acordo com a investigação. Eles se reuniram previamente com advogados do Dr. Jairinho e de Monique presos nesta quinta. Então eles se reuniam para combinar versões, mas para a perícia, para a reconstituição, a reconstituição evidencia tudo isso. A babá também está sendo investigada. Pode até ser que ela responda por alguma coisa. Tá aí, ó, a babá de Henri dá a terceira versão sobre as agressões, indiciada por falso testemunho. Aí, tá respondendo por falso testemunho. A babá Tainá, aquela que falou que protegia a criança, tá? E, inclusive, a vozinha do Henri, a mãe da Monique, sabia quem é a avó do Henri que omitiu à polícia as agressões do doutor Jairinho. A dona Rosângela, a mãe da Monique, viu o menino machucado um dia após ser torturado pelo vereador. Soube pela babá, mas mentiu no depoimento dela. Então, até a vovozinha sabia. E por qual motivo será, gente, que essa vovó aí não denunciou nada, foi permissiva com essa conduta do genro, do companheiro da filha, hein? Por qual motivo será? Coloca aí nos comentários, coloca aí no chat pra gente saber. E o que a gente sabe até o momento, né? Eles estão presos.
o delegado pediu a prisão preventiva deles com base nos indícios, né, suficientes de autoria e materialidade do crime por parte deles. Pediu a prisão preventiva, que antes de vencer foi pedida a conversão, pediu a prisão temporária, que antes de vencer foi convertida em prisão preventiva e eles estão presos aguardando o julgamento, estão respondendo por homicídio triplamente qualificado, por tortura, ele por tortura, ela por tortura por omissão e por vários outros crimes. Já tivemos aí a primeira audiência de instrução e nos próximos meses agora dia 15 de dezembro teremos mais audiência, nos próximos meses teremos o julgamento. A Ana está perguntando qual foi a causa específica da morte. Choque hipovolêmico, hemorragia aguda interna em decorrência da laceração do rompimento de órgãos muito vascularizados, tipo fígado, tá, gente? E tá aí, ó, a prisão foi convertida em preventiva, né? A justiça converte a prisão de Jairinho e Monique em prisão preventiva, já chegou no STF e foi negado os pedidos de habeas corpus a eles. E aí, gente, o que vocês acharam dessa situação? Quantos anos vocês acham que eles receberão aí? Eu acho que certamente pelo menos uns 20 anos aí, tá, gente? Homicídio triplamente qualificado e vários outros crimes. A Tatá tá perguntando se a babá vai responder por alguma coisa. Uma delas já está respondendo, né? Não sei se jogaram o celular pela janela, certo? Ah, tá, Anderson, certamente eles vão responder por fraude processual também, por terem tentado fraudar as provas periciais, o local de crime, tá? A senhora provavelmente também, né, para a filha continuar gozando dos benefícios, e as babás, as empregadas, provavelmente para não perder o emprego e medo, né, gente? Isso, a Dai Menezes está falando aí, ó, a babá Tainá seria garante do menino na ausência da mãe, ela será responsabilizada? Aí é uma questão jurídica, eu julgo mais adequados os professores de direito para responder isso para vocês, mas eu acho que sim, tá, gente? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tivemos mais de 100, né? Até uma concorrência desleal, porque estamos tendo várias aulas de português, aula de direito penal, as aulas estão lotadas aí, e aí, mas deu mais de 100, tá ótimo aqui, né, gente? Conclusão, segundo a Gal, covardia por conveniência na família dela e histórico de condutas ilícitas na família dele. A pessoa aí chamada de História Viva está perguntando se eu sou perito da PCDF. Eu sou perito da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Sou lotado no ICML de Lusiânia, na região metropolitana, em torno do Distrito Federal, tá, gente? Galera, agora nós teremos uma aula. Vocês vão lá para o Gran Jurídico, que eu vou dar uma aula de medicina legal agora, uma sequência de questões para delegado do Rio. Deixa eu pegar o link e colocar aqui para vocês. Só um minuto, tá? Deixa eu pegar o link e colocar para vocês aqui. Só um minuto. O diretor do outro evento já me chamou, já está me esperando para testar o estúdio, porque é protocolo, a gente testa antes. Deixa eu mandar o link para vocês aqui, para vocês migrarem lá para o outro evento, que agora nós teremos uma aula de medicina legal. Beleza? Tá aí, gente. Tá aí o que vocês acharam do evento. Deixa eu colocar aqui o link também do canal do Telegram para quem tá aí e ainda não tá no canal do Telegram, porque tem gente pedindo o link.
O próximo evento, gente, nós vamos trabalhar aqui o caso Flor de Lis, tá bom? Semana que vem, se tudo correr bem, se não tiver nenhum imprevisto, a gente vai trabalhar o caso Flor de Lis. E aí, o que você acha do caso Flor de Lis? É interessante para a gente trabalhar aqui? Vou encerrar o link e a gente vai migrar para o próximo evento aí. Eu espero todos vocês. Joguei aí o link do próximo evento para vocês estarem lá com a gente. Beleza? Galera, valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima. Deixa seu like aí para a equipe de eventos acompanhar e autorizar os próximos episódios aí, tá? A audiência tem que estar gostando para a gente continuar com o quadro, beleza? Valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.